Olá pessoal, vamos continuar a leitura de A Voz do Mestre do Khalil Gibran. Hoje o título já dá aquele pesar no coração e eu digo cuidado, cuidado. O título é A Morte do Mestre, capítulo 2. 2 semanas depois o mestre adoeceu e uma multidão de admiradores compareceu ao eremitério para se informar a respeito da sua saúde. Quando o grupo chegou ao portão do jardim, viu sair dos aposentos do mestre um sacerdote, uma freira, um médico e Almutada, que é o discípulo, né? O amado discípulo anunciou a morte do mentor. A multidão se pôs a gemer e lamentar, porém Almutada não chorou nem proferiu uma única palavra. Por algum tempo o discípulo se manteve nas suas ponderações. A seguir ficou de pé sobre a rocha junto da lagoa e falou: Irmãos e compatriotas, vocês já sabem da morte do mestre. O profeta imortal do Líbano se entregou ao sono eterno e sua alma abençoada paira sobre nós nos céus do espírito, muito além da tristeza e do pranto. Sua alma se libertou da servidão do corpo, da febre e dos fardos desta vida terrestre. O mestre deixou este mundo de matéria vestido com trajes de glória e foi para o outro mundo livre de misérias e aflições. Está agora onde nossos olhos são incapazes de vê-lo e nossos ouvidos não são capazes de ouvi-lo. Habita o mundo do espírito, onde aqueles que também lá habitam precisam muito dele. Está agora colhendo conhecimento num novo cosmo, cujas histórias e beleza sempre o fascinaram e cuja linhagem ele sempre se empenhou em aprender. Vou ler de novo. Está agora colhendo conhecimento num novo cosmo, cujas histórias e belezas sempre o fascinaram e cuja linguagem ele sempre se empenhou em aprender. Sua vida na Terra constituiu uma longa cadeia de feitos grandiosos, pautada por uma reflexão constante, pois ele desconhecia qualquer repouso, exceto no trabalho. Amava o trabalho ao qual definia como amor visível. Tinha uma alma sedenta, incapaz de repousar, salvo no regaço da vigília. Seu coração amoroso transbordava bondade e zelo. Tal foi a vida que levou sobre a terra. Ele foi uma fonte de saber que brotava do seio da eternidade, um regato puro de sabedoria a regar e refrescar a mente humana. Agora esse rio atingiu as praias da vida eterna, que nenhum intruso lamente por ele ou verta lágrimas no seu desenlace. Lembrem-se de que só são merecedores de suas lágrimas e seus lamentos aqueles que estiveram diante do templo da vida e jamais geraram frutos na terra como uma gota de suor de suas frontes ao deixá-la. No que toca ao mestre, no entanto, não passou todos os dias trabalhando em benefício da humanidade? Haverá alguém entre vocês que não tenha bebido da fonte pura de sua sabedoria? Assim, se o desejo de vocês é lhe prestar honra, ofereçam à sua alma abençoada um hino de louvor e ação de graças, não cantos fúnebres e lamentações. Se desejam reverenciá-lo devidamente, reivindiquem seu direito a uma porção do conhecimento presente nos livros de sabedoria, por ele deixados como legado para o mundo. Não deem ao gênio, mas dele tomem. Só assim vocês o estarão honrando. Não pranteiem por ele, mas se alegrem e bebam
fartamente a sabedoria do Mestre. Somente assim estarão lhe prestando o tributo que é legitimamente seu. Após ouvir o discurso do discípulo, a multidão retornou aos seus lares com os lábios compondo sorrisos e os corações entoando canções de ação de graças. É muito belo, e aqui novamente o Khalil Gibran, bom, primeiro ele nos traz, não como primeiro, mas vou citar, essa ideia do amor é trabalho feito visível. Ele nos diz aqui que esse trabalho que precisamos fazer, independentemente daquilo que estamos fazendo, colocando empenho e amor em tudo que fazemos, realizando com o nosso melhor, qualquer coisa. Se fazemos isso, amamos o trabalho que fazemos, porque estamos fazendo o nosso melhor. Nunca fazer alguma coisa de qualquer jeito. E é interessante ele apresentar para a gente essa postura sobre a morte, que a morte não deve ser lamentada, ela deve ser honrada. E de que maneira se honra a vida? Vivendo a própria vida. A vida que ele diz aqui, por exemplo, que um mestre tanto ensinou, no momento em que ele ensinou, devemos viver essa vida, fazermos parte dessa corrente de transmissão dessa sabedoria, né? Ajudar com que os outros também tenham esse papel de uma reflexão constante, de novo, sem arrogância, sem achar que sabemos mais do que os outros. Temos que entender que cada pessoa está no seu estágio. Nem todo mundo vai gostar de ler Khalil Gibran, por exemplo, mas todos somos seres humanos em evolução. Cada um no seu tempo vai chegar no mesmo local. Mas aonde chegaremos, né? Ele diz aqui, e isso vale reflexões, vale investigações. Nos dizem muitos de culturas distintas que existe um outro mundo além desse mundo da fisicalidade. A gente pode pensar, será que realmente existe? Se eu me observo falando, se eu me observo pensando, se eu me observo sentindo, quem está observando? Se o meu corpo físico não sou eu, se as minhas emoções não sou eu, se os meus pensamentos não sou eu, quem sou eu? Se o meu corpo vai morrer, se transformar minimamente, se a minha mente não vai ser vista, meus pensamentos, na verdade, se as minhas palavras não são ouvidas, e este ser que observa, quem é esse ser que observa? São perguntas que a gente pode se fazer. Será que realmente existe uma alma, uma essência, além de toda essa casca? E aí podemos comemorar essa libertação da servidão do corpo? Uma alma tão aprisionada? O Platão, grande filósofo, nos dizia que vivemos acorrentados numa caverna olhando para as próprias sombras. É o mito da caverna do Platão. Outras pessoas nos disseram isso de outras maneiras. Padres, filósofos, alguns cientistas, alguns rabinos, todos nos disseram com linguagens distintas, culturas distintas, que existe algo que transcende o nosso corpo físico, que é essa alma aqui, que ele nos diz que essa alma do mestre era sedenta e incapaz de repousar, porque ela estava aqui com uma finalidade e precisamos pensar então, né, qual é a minha finalidade como ser humano, qual é a sua finalidade e como podemos fazer para estimular essa alma a realmente ser sedenta de transbordar essa bondade e esse zelo. E aí, se vivemos essa vida plena, seja um dia da nossa vida apenas, estamos quites com a vida e aí não existe por que chorar. Precisamos chorar sim se estivermos mortos em vida, fazendo nada, querendo apenas o conforto da sala,
né? Pensando apenas em nós, em adquirir coisas físicas que quando morrermos, se tem um carro do ano, se tem uma casa de 5, 6 quartos, isso não terá nenhuma importância. E aí, só para finalizar também, ele nos diz que a alma dele foi para algum lugar e continua servindo. Está servindo, está bebendo de um conhecimento de um novo lugar e ela está num local onde ele sempre se empenhou em aprender. E aí tem uma dica, né, que algumas pessoas concordam com esse ensinamento, que é: nós quando morrermos vamos para o local onde estivemos em vida buscando. Então, se eu estou aqui na minha vida buscando apenas vivenciar os prazeres, evitar as dores, ter coisas físicas, possivelmente quando a minha alma morrer, ela se encaminha para um estado, vamos dizer assim, psíquico, que não é os nossos pensamentos que conhecemos aqui, onde a gente vai estar vivendo isso, buscando as mesmas coisas, porque eu já disse isso em outros momentos, em outros vídeos, não aqui nesse livro, a morte não é pós-graduação. Você viveu a vida inteira pensando só no aqui e no agora, não trabalhou em benefício da humanidade, você não vai entrar num local muito diferente disso. Pensam alguns, e eu acredito bastante nisso. Podemos reivindicar entrar em locais onde a gente já frequentou, talvez. Né? Se vivemos a bondade, talvez a gente entre num outro tempo onde aprendamos mais sobre a bondade, onde podemos exercer um pouco da bondade, onde podemos receber. Ninguém tem essa resposta. Né? Não podemos saber se isso é realmente verdade, mas muitos nos disseram e a gente, porque muitos disseram a mesma coisa, porque existem lembranças, né? Nossa alma não esquece. Às vezes a gente faz muita força para ouvir a voz da nossa personalidade e pouca força para ouvir o silêncio. Precisamos calar os muitos e ouvir a voz do um, diz Helena Blavatsky, uma filósofa que viveu, que trouxe muito conhecimento para o Ocidente. Viver ouvindo essa voz do um, buscar aquilo que sempre foi, sempre é e sempre será. Continuamos amanhã, pessoal, se Deus quiser, boas reflexões e bye bye.